Então, olha só, a gente poder fazer o começo dessa próxima parte, eu quero que você observe bem essa estrutura que está aqui na radiografia, que eu disse que era uma estrutura normal, e eu pedi muito que vocês observassem assim, não é? Ó, o contorno aqui do diafragma, a costela, o seio costodiafragmático ou costofrênico e a presença da trama vasobrônquica, não é? Sempre comparando com os dois hemilados para você não ter nenhum tipo de discrepância na sua avaliação, tá certo? E quando eu observava a trama, eu percebia que ela vinha até a periferia. Olha, quando eu olho aqui na periferia, eu enxergo a trama passando aqui, ó. Agora nós vamos comparar isso com uma outra radiografia. Olha esta radiografia. Faça uma análise dela e veja se você nota a diferença. Avalia com calma e a hora que você tiver algum parecer, pode abrir o seu microfone e pode falar o que você notou aí na radiografia. Então, assim, professor, pois não. você tem um derrame pleural dos dois lados e a parte inferior do lóbulo direito, você tem uma que é a pneumonia? Não, Silvio. Não? Não. Você tem parte aí, numa das coisas que você disse, você tem razão. Mas é uma situação parcial. Para vocês poderem analisar essa radiografia, ó, vou voltar aqui, ó. Comecem aqui pela parte inferior dela, ó. Verifique o seio costofrênico ou costodiafragmático, do jeito que vocês quiserem falar a respeito aí agora, desta. Esses seios são livres ou não? Do lado direito, professor, não está livre. O derrame pleural está no lado direito, no seio costofrênico direito. Isso. Então, olha só, quando eu olho aqui o seio costofrênico esquerdo, ó, olha só, a parte diafragmática da pleura, parte costal da pleura. Então, seio costofrênico esquerdo, livre, ó. Não tem nada obstruindo ele. Quando eu vou para o outro lado procurar pelo seio, que normalmente fica mais ou menos na mesma linha, tá vendo, ó? Eu não encontro, ó. Eu tenho opacificação, não é? Opacificação é uma coloração branca na radiografia. Então, eu não consigo, ou hipotransparente, na região do seio costofrênico direito. Tá bom? Então, pois não? Pode ser chamado de velamento também? Pode também. Velamento do seio costofrênico, é um outro termo também que pode ser usado. Então, opacificação, velamento do seio costofrênico, hipotransparência do seio costofrênico direito. Então, isso tudo está acontecendo aqui. Qualquer uma dessas três denominações refere-se a essa estrutura, essa imagem branca que vocês estão vendo aqui. Bom, um outro detalhe, né? Eu poderia ter essa hipotransparência aqui de uma maneira irregular, né? Imagine que eu pintasse de branco isso aqui, ó, de uma maneira bem irregular. Seria uma coisa. Agora não, aqui eu fiz uma pintura de branco, ó, com bastante homogeneidade e deixei isso com uma linha retinha aqui, tá vendo, ó? O que sugere isso? Sugere que eu tenha líquido ou qualquer estrutura de maior densidade espalhada dentro do tecido pulmonar ou um conteúdo que está dentro da cavidade pleural. O que vocês acham que daria uma aparência, não é? Para ficar retinha aqui, ó, estando esse sujeito em posição de pé ou sentada. Dentro da cavidade pleural. Dentro da cavidade pleural. Imagine isso aqui numa garrafa de Coca-Cola, não é? Você coloca a garrafa de Coca-Cola de pé, o que acontece com o líquido? Ele vai todo para o fundo da garrafa.
Então, você tem a parte superior ao líquido, transparente. E a parte onde está o líquido, preto. Não é? Então, nesse caso aqui, olha, onde está o líquido seria branco. Por quê? Porque o líquido apresenta uma densidade maior, absorve muito mais radiação e não permite que essa radiação chegue até o filme, para poder marcar lá a estrutura pulmonar. Então, quando nós enxergamos essa opacidade aqui, ó, esse velamento que foi mencionado, com essa homogeneidade e que tenha essa retificação, eu entendo que isso aqui é líquido e está no espaço pleural. Então, nesse momento, nós falamos que eu tenho aqui um derrame pleural. Tudo bem? Derrame pleural. Eu sei o que é o derrame, ou seja, é líquido pleural que aumentou de quantidade? É sangue? É pus? Não, eu não consigo saber isso. Talvez, pela uma história clínica do paciente, eu possa até supor, se esse paciente aqui, que apresenta essa radiografia, chegou para mim com um ferimento na caixa torácica por arma de fogo, arma branca, ou um trauma qualquer, né, um acidente automobilístico, com fratura de costelas, eu vou entender que muito provavelmente esse líquido que está aqui dentro seja sangue. E aí, então, vou classificá-lo como hemotórax. Tudo bem? Então, pode ser que seja um hemotórax. Porque Aí eu tenho que veio a toracocentese, professor? Isso. Aí aqui, para eu poder saber isso, né? Não, agora eu quero ter o diagnóstico, né? Sugere que seja sangue, mas eu não tenho a certeza, né? Eu tenho uma história clínica que me faz pensar no sangue, eu estou vendo a imagem na radiografia que me faz pensar que tem líquido lá dentro, mas para eu saber o que é, então eu vou fazer uma toracocentese. Então você vai entrar com uma agulha, né, na cavidade torácica e vai aspirar esse líquido. E aí, então, quando ele vir para a seringa sua com a característica de sangue, então aí você vai dar a classificação de hemotórax. Tudo bem? Então, a toracocentese, ela teria, assim, uma função muito mais diagnóstica do que de tratamento. Tá bom? Porque eu vou fazer a verificação do conteúdo que eu tenho lá dentro, mas eu não vou resolver o problema. Ele vai continuar sangrando. Se houve um ferimento e ele está sangrando, o fato de eu tirar uma quantidade desse líquido não vai resolver o problema. Ele vai continuar a sangrar. Tá bom? Então, a toracocentese, ela pode ter um tratamento, assim, agudo, de descompressão pulmonar, até que se faça algum outro procedimento, mas, na maioria das vezes, ela é usada para você ter um diagnóstico, para você saber exatamente o que é que está lá dentro. Embora... Professor, Oi. a toracocentese tem algum espaço específico intercostal que tem que fazer a punção ou não? Tem. Normalmente ela é feita na parte mais inferior, lá por volta do 7º, 8º espaço intercostal, para você poder entrar numa região aqui na parte inferior, onde você não teria a possibilidade de perfurar o pulmão. Né? Você entraria nesse espaço entre a estrutura do lobo basal aqui, né, do pulmão, e o diafragma que está aqui embaixo. Ó. O diafragma estaria aqui, né, o pulmão aqui em cima, e esse espaço é só líquido. Então você entraria nessa região e não teria a possibilidade, né, ou pelo menos uma possibilidade remota, de fazer a perfuração do pulmão ou lesão pulmonar com a sua agulha. E o senhor, na aula que a gente estava aprendendo vasos, o senhor disse que tem que entrar na parte superior da costela, ou eu não me lembro se é na superior para não fraturar os vasos, né? Isso. Você está aqui nessa região, tá vendo? Ó? A costela aqui, ó. Nessa parte inferior da costela aqui está passando os vasos, ó. Os vasos mais calibrosos passam aqui, ó, na margem inferior da costela. Então a entrada com agulha ou com dreno, ele tem que acontecer por aqui, ó, próximo à borda superior da costela. Tá. Tudo bem?
Tá. Ficou claro essa imagem aqui em relação ao derrame pleural? Todos conseguiram ter uma percepção bacana dela, pessoal? Sem problemas em relação a isso? Sim. Sim? Agora eu vou perguntar uma outra coisa. Nós vimos a estrutura do seio costofrênico, né? Ou seio costodiafragmático. Voltando aqui à imagem, observem a trama vasobrônquica. Tá vendo essas raízes que nós falamos aqui, ó? Observe nessa radiografia se você consegue enxergar essa trama vasobrônquica avançando desde o hilo até a parte periférica da cavidade torácica. Do lado esquerdo, sim. Do lado direito, não. Isso. Olha só, quando você observa aqui o lado esquerdo, ó, elas chegam até a região próxima à sobreposição das costelas, tá vendo? Ó? Chega lá no seio, tudo certinho. Quando você vem para o lado direito, olha só, ela sai aqui da região do hilo, avança para a periferia e para aqui, ó. Tá vendo? Eu vou colocar uma marcação aqui, ó, contornando isso, ó. Dá para perceber essa marca que eu fiz aí? Olha só, eu vou remover a marca. Fica observando onde está a marca, ó. Dá para perceber certinho? Então, essa linha que nós temos ali, essa marca aqui, ó, é a pleura visceral, que se separou da parietal, aumentando a cavidade pleural. Então, a pressão que era negativa aqui, ó, se desfez completamente, não é? Agora ela tem uma pressão positiva aqui dentro, e essa pressão ela está empurrando o pulmão para a linha mediana. Então, o pulmão está colabando aqui nessa região, ó. O pulmão que deveria ocupar todo esse espaço, ele está contido nessa região aqui apenas, ó. Então, nós temos um pneumotórax. Então, esse sujeito, ele tem dois problemas aqui nessa cavidade torácica do lado direito. Ele tem um derrame pleural mais um pneumotórax. Então, as duas coisas estão acontecendo. Ele tem ar e tem líquido dentro da cavidade pleural dele. Ok? Foi possível observar isso aí legal? Sim. Foi. Eles teriam um pneumotórax hipertensivo? Sim. Isso aqui já é um pneumotórax hipertensivo. Ó. Você percebe que tem um colabamento praticamente completo da estrutura pulmonar, não é? Então, este hemilado aqui, ó, não funciona. O pulmão não consegue expandir aqui. A ventilação dele está sendo feita apenas do hemilado esquerdo, ó. Tá bom? Tá bom. E este aqui, pessoal? Uma imagem um pouco distorcida, não tem um foco tão bom quanto as outras. Mas dá para você evidenciar aí a situação que nós queremos. O que você consegue extrair aqui também? Seio costofrênico, tá livre? Sim. Sim. Seio costofrênico livre. Trama vasobrônquica presente do hemilado esquerdo? Sim. Sim, em toda a área. E do lado direito? Não. Não. A trama vasobrônquica eu enxergo ela somente aqui, ó, na região próxima ao hilo. Tá bom? Só essa partezinha aqui, ó. Então, um pneumotórax aqui, ó, hipertensivo agora, olha, enorme, tá vendo? Ó, ocupando toda a cavidade torácica no hemilado direito. Olha aqui esse outro, ó. Mesma história, tá vendo? Só mudou a imagem ali, a quantidade de penetração, mas a mesma história, ó. Do hemilado esquerdo, costofrênico, direito também. Trama vasobrônquica no esquerdo, presente em todo o campo pulmonar. Do lado direito, ausente em todo o campo pulmonar. Pulmão presente aqui apenas, ó, na região hilar, ó. Ok? Então, tudo isso aqui que está negro, ó, é uma área
que não tem presença de tecido pulmonar. Então, cuidado, às vezes você olha uma radiografia e você fala assim, né, olha, a radiografia, ela mostra uma estruturação boa do pulmão quando ela está mais escura. Quando ela está branca é porque deve ter alguma inflamação, alguma coisa e tal. Cuidado, porque às vezes você vê uma radiografia desse tipo aqui, ó, e embora esta região aqui ela esteja mais, né, hipotransparente do que esta, mas aqui eu tenho trama vasobrônquica, ó. E esta aqui, embora hipertransparente, eu não tenho trama vasobrônquica. Então, o problema está deste hemilado aqui, ó. É este tórax aqui que eu vou ter que drenar, ó. Ok. Então, quando eu não tenho a trama vasobrônquica, é porque tá tendo pneumotórax. Sim. A ausência da trama vasobrônquica, eu tenho um pneumotórax. Significa que eu tenho o ar dentro da cavidade pleural e esse ar ele está empurrando o pulmão de encontro ao hilo, de encontro à linha mediana. Tá bem? Sempre que o pulmão estiver expandido, você vai conseguir enxergar a trama vasobrônquica. Agora, olha esse outro aqui, ó. Esse outro aqui, ele já é uma criança, não é? Você já percebe a diferença da estruturação óssea, não é? E você percebe aqui, ó, existe o seio também, livre, bilateralmente. Tenho trama novamente aqui do lado esquerdo. Tenho do lado direito até esta região, ó. Aqui nós temos uma linha mostrando que dela para diante, ó, eu não tenho mais a trama. Então, esse espaço aqui, ó, não tem pulmão, ó. O pulmão está até aqui. Então, eu tenho um pneumotórax também aqui nesse paciente, ó. Ele é Aí, muito... nessa Oi? demarcação, professor, seria igual você falou antes, seria a pleura visceral distante da parietal? Isso mesmo. Então, esse local aqui, ó, é a pleura visceral, ó. Ok? E a pleura parietal estaria aqui na sobreposição das costelas. Então, quando você compara este raio-x com este, ó, os dois apresentam pneumotórax. Só que neste aqui já é um pouco mais difícil de você conseguir detectar do que este, né? Este aqui é evidente, você olha e está escancarado. Este aqui menos, né? Tem que olhar com mais atenção. E este aqui, pessoal, muito mais, não é? Olha só, quando você observa essa radiografia aqui, olha, quando você busca pela estrutura dos seios costofrênicos, ambos estão livres, não é? Não há velamento deles. Quando você observa a trama está presente em ambos. Só que aí, quando eu vou observar bem pertinho aqui da sobreposição das costelas, olha só, começa a aparecer uma linha aqui, ó. Olha só, a linha vem e aparece aqui de novo, ó. Ok? Vou remover minha marcação, olha, observe minha marcação lá, ó. A linha lá em cima, ó. Então, isso daqui é o que vai aparecer na maioria das vezes para vocês, tá bom? Uma linha bem sutil aqui, ó, mostrando um pneumotórax menor. A maioria dos pneumotórax vão começar com uma característica desse tipo, né? Um volume aéreo pequeno, podendo aumentar ou não, ok? Então, aqui é preciso ficar atento. Um outro detalhe que eu quero que vocês fiquem atentos é em relação a este elemento aqui, ó. Tá vendo essa linha aqui, ó? Que linha é esta? Vou remover. Observe onde eu marquei, ó. Que linha é esta? Da escápula. Da escápula, não é? Então, fiquem atentos. Eu vou ter sempre uma sobreposição óssea aqui, ó, que é a escápula. Então, cuidado para não se confundir. Às vezes você vê essa linha aqui e fala, aqui tem um pneumotórax, ó. Ok? Então, a escápula está aqui, só que você vê a trama vasobrônquica, olha só, passando pela linha da escápula. E aí sim, parando aqui, ó.
Tá bom? Então, daqui dessa linha para frente, que é só esse pedacinho aqui, ó, eu tenho um pneumotórax. Então, um pneumotórax pequenino ali naquela região, um pouco maior aqui na região do seio costofrênico, tá bom? Mas muito diferente dos outros que nós vimos há pouco. Esse coração tá no tamanho normal? Esse coração tá no tamanho normal? Não, esse coração está aumentado. Ah, tá. É uma silhueta cardíaca normal, ela precisa, quando deslocada a medida dela para essa cavidade torácica, né, para um hemilado, ele tem que caber aqui dentro, né? Se ficar alguma coisa para fora, ele já estaria aumentado. Então, ele deve ter um aumento aqui de mais ou menos um dedo, né, a distância de mais ou menos 1 centímetro do tamanho considerado aí máximo de um coração. Percebe que tem uma sutura aqui no externo dele, ó, um fio de aço aqui, ó, fio de sutura. Dá para perceber aqui? Isso aqui Sim. é um paciente que fez cirurgia cardíaca, tá vendo? Ó? Foi feita uma esternotomia, para poder acessar a parte do coração e feita a amarração aqui da estrutura óssea do externo depois da cirurgia. Tudo bem em relação a essa parte de caixa torácica, pessoal? Tranquilos? Ficou claro essa parte para vocês que envolve o envolvimento ali entre a pleura parietal e visceral,